partir dessas explicações, já posso falar com vocês da divisão dos climas do mundo. Nós vamos ter zonas térmicas. Quem são elas? As zonas que ficam entre os trópicos, ou seja, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, é chamada de zona tropical ou intertropical. A zona que fica entre o trópico e o círculo é chamada de zona temperada, e a zona que fica do círculo até o polo é chamada de zona polar. Por que há a divisão dessas áreas? Especificamente porque nós vamos ter climas típicos de cada uma dessas áreas. Com relação aos climas tropicais, os climas que ocorrem entre os trópicos, são climas que têm como características climas quentes, que tem normalmente duas estações bem definidas, verão e inverno. Não quer dizer que o inverno seja frio, mas o inverno vai ter uma temperatura mais amena, ou seja, vai ser menos quente. E na maior parte das vezes com chuvas bem distribuídas e um volume considerável. Os climas temperados, por sua vez, já têm como característica apresentar 4 estações bem definidas. Porque eles sofrem a influência do movimento de translação, de modo que, durante o período de verão, eles recebem muita insolação, muita radiação solar. Já no período de inverno, eles já não recebem tanta radiação. Dessa forma, vai fazer com que nós tenhamos nesse clima uma variação muito grande. E uma transição entre as estações bem nítida. Ou seja, nós temos o inverno, entre o inverno e o verão, nós temos a primavera. O que é isso? É o período em que está aumentando a incidência de radiação solar. Normalmente é o período em que nós estamos tendo derretimento das neves, brotamento de plantas, flores, etc. Chuvas, até chegar no verão, que é o período mais quente. Do verão para o inverno, nós temos o outono. Já vai ser o lado contrário, o inverso. Ou seja, já está diminuindo a temperatura. As plantas, aquelas que têm folhas decidas ou caducas, o que são isso? As plantas que perdem as folhas nesse período desfavorável, e no caso desses climas, o período desfavorável é o inverno. Então as plantas começam a perder as folhas, por quê? Para quando chegarem no inverno, eles terem uma defesa contra as baixas temperaturas. Então reparem que os climas temperados, é nítido essa mudança de estação do ano. A porção polar, já um pouco diferente dos climas temperados e principalmente dos climas tropicais, são os climas mais frios do planeta. Normalmente o que nós percebemos? São áreas em que as temperaturas no verão vão ser um pouco maiores que 0 graus quando chega a isso. Em média nós temos temperaturas quase que o ano todo negativas. Como que se caracteriza esse clima? São 2 estações. Mas 2 estações como? Verão e inverno. Vocês podem até perguntar, verão quente? Não, na verdade, o que nós vamos perceber? Nessas áreas, nós vamos ter um único dia e uma única noite o ano todo. Ou seja, um dia de 6 meses e uma noite de 6 meses. Por quê? Por causa do movimento de translação. O movimento de translação faz com que essa área receba sol durante 6 meses ininterruptos, como também deixe de receber sol durante os outros 6 meses. Então, o que vai marcar o que é verão e inverno? O período que tem insolação, que tem luz, verão. O período sem luz, inverno. Há também climas de transição entre as zonas térmicas. Nós temos, por exemplo, o clima subtropical, que é a transição entre os climas tropicais, ou seja, a zona térmica tropical, e a zona térmica temperada. Ou seja, ele não tem nem as características das 4 estações muito bem definidas, como os climas temperados, mas também não tem as características de climas muito quentes, como são dos climas tropicais. Da mesma forma, nós vamos ter também o clima subpolar, que é a transição entre os climas temperados e os climas polares, também seguindo a mesma lógica. Não tem nem as características totais dos climas polares, nem também todas as características dos climas temperados. Existem 2 tipos climáticos que eles não seguem zonas térmicas, que eles podem ocorrer normalmente nas regiões tropicais e nas regiões temperadas. Que climas são esses? É o clima árido ou clima desértico. Os desertos são formados por condições específicas, às vezes por causa da extensão da área continental, em outros momentos em função, por exemplo, de barreiras de relevo, em outras por causa da influência de correntes marinhas. Mas são climas secos, com baixíssima pluviosidade e que têm uma variação de temperatura muito grande durante dia e noite. Outro clima também que tem essa característica
são os climas de montanha. Ou seja, nas grandes cadeias montanhosas do mundo. Nós temos cadeias montanhosas, por exemplo, sob a linha do Equador. Mas em função da altitude, nós temos ali temperaturas baixas, inclusive com neves permanentes, neves eternas. Como também nós temos cadeias montanhosas nas regiões de clima temperado, também seguindo a mesma lógica com o que a gente chama de clima de montanha.